Ele tinha certeza de que eram fracos, uma nação de mercadores incapaz de lutar. Naquela manhã, ele aprenderia a verdade da maneira mais brutal. Eram 8h14 de 7 de agosto de 1942. Na cabine de seu Mitsubishi Zero, o suboficial Saburo Sakai sentia o calor opressivo de Rabaul. O ar era uma mistura densa de umidade e do cheiro forte de combustível, o perfume da guerra. Com a precisão que o manteve vivo em inúmeros combates, ele concluiu suas verificações. Tudo estava perfeito. Aos 25 anos, Sakai não era um novato. Era um veterano, um ás com dezenas de vitórias. Sua confiança era absoluta, forjada não apenas em batalhas, mas no sangue. Descendente de uma longa linhagem de samurais, o código do Bushido não era algo que ele aprendia, era algo que ele era. E esse código lhe dizia que o espírito guerreiro do Japão era invencível. Os americanos, por outro lado, eram o oposto. Moles, decadentes, incapazes de compreender o verdadeiro significado do combate. A missão era simples: interceptar uma força de desembarque americana em uma ilha distante chamada Guadalcanal. Pela primeira vez, ele enfrentaria os pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Seu comandante o havia alertado. Eles são provavelmente os melhores oponentes que enfrentaremos. Mas para Sakai, o aviso era apenas um detalhe. A vitória era uma certeza. Ele fechou a cobertura da cabine e o Zero decolou, rasgando o céu da manhã. À sua frente, mais de 900 quilômetros de oceano aberto o separavam de um inimigo que estava prestes a destruir cada certeza que ele carregava. A ideologia que o levou até aquele cockpit foi forjada ao longo de décadas. No coração da máquina de guerra japonesa pulsava uma crença, uma força tão poderosa quanto qualquer motor: o Yamato Damashi, o espírito japonês. Isso não era simples patriotismo. Era uma convicção quase religiosa de que a alma de um guerreiro japonês era por natureza superior. O espírito, eles acreditavam, sempre triunfaria sobre o aço. A vontade sempre derrotaria a tecnologia. Essa certeza não nasceu do nada. A prova definitiva, o momento que gravou essa crença em sua psique nacional, veio em 1905. Uma pequena nação asiática humilhou a vasta Rússia imperial. A Rússia tinha mais homens, mais navios, mais indústria. O Japão tinha o Yamato Damashi, e o espírito venceu. A partir daquele dia, a lição foi clara. A desvantagem material era irrelevante diante de uma vontade superior. A propaganda martelou essa ideia implacavelmente. Os americanos eram retratados como fracos materialistas, uma nação de comerciantes gananciosos e donas de casa assustadas que se desintegrariam ao primeiro sinal de resistência real. Como poderiam homens assim enfrentar guerreiros de verdade? Para garantir que seus pilotos fossem a personificação dessa crença, o Japão criou um dos sistemas de treinamento mais brutais do mundo. Milhares se candidatavam. Apenas um punhado era escolhido. Aqueles que conseguiam enfrentavam anos de um regime projetado para esmagar qualquer fraqueza. Como Saburo Sakai descreveria mais tarde, as surras com varas de vime eram uma rotina. O objetivo não era apenas ensinar a voar, era forjar uma vontade de ferro, um desprezo pela dor e pela morte. Quando a guerra finalmente chegou, os primeiros meses pareceram um roteiro escrito pela própria propaganda. Pearl Harbor, as Filipinas, Malásia, as Índias Orientais holandesas. Uma série de vitórias tão rápidas e avassaladoras que pareciam confirmar tudo. Os caças Zero eram invencíveis. Os pilotos japoneses eram superiores. A arrogância se instalou, uma condição que os historiadores chamariam de doença da vitória. A guerra seria curta, mas então eles chegaram a um lugar chamado Guadalcanal, pois eles estavam prestes a descobrir uma verdade terrível. A guerra não era apenas um teste de espírito, era uma aula, e o inimigo que eles consideravam incapaz de lutar era um aluno que aprendia rápido. A primeira rachadura na armadura da certeza japonesa não veio de um avião superior, mas de uma ideia. O tenente-comandante Tadashi Nakajima, um dos ases mais letais do Japão, sentiu isso na pele. Sobrevoando o Guadalcanal,
Ele se posicionou com a facilidade de um mestre na cauda de um caça F-4F Wildcat americano. A presa estava encurralada. O abate era uma formalidade. Mas então, o impossível aconteceu. Do nada, um segundo Wildcat surgiu vindo de lado, forçando Nakajima a quebrar seu ataque. Ele tentou de novo, e de novo. Cada vez que ele se alinhava para o tiro fatal, o outro avião se movia para protegê-lo, uma dança defensiva que ele nunca tinha visto. Era ilógico, frustrante. Pela primeira vez em sua carreira condecorada, Tadashi Nakajima, o mestre do duelo aéreo, foi forçado a mergulhar e fugir. Ele não enfrentou um piloto melhor. Ele enfrentou uma tática melhor. O que ele encontrou foi o Touch Weave, uma manobra que exigia algo que a doutrina japonesa desprezava: a subordinação da glória individual à sobrevivência do grupo. Um piloto japonês era treinado para ser um samurai moderno, um guerreiro solitário buscando honra em combate singular. Os americanos, no entanto, estavam aprendendo a lutar como uma matilha, onde a segurança do seu ala era mais importante do que sua própria contagem de vitórias. Essa colisão de filosofias levanta uma questão crucial. O que é mais forte em uma guerra, a habilidade de um único guerreiro de elite ou a união de soldados que lutam juntos? Deixe sua opinião nos comentários, pois a resposta para essa pergunta selou o destino de um império. E para continuar esta jornada e testemunhar as consequências, apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever. O próximo capítulo revelará o preço terrível da arrogância. Saburo Sakai viu essa tática desconcertante dos céus, mas a visão foi passageira. Sua mente, moldada por anos de treinamento e vitórias fáceis, descartou-a. Naquele momento, seu olhar de caçador se fixou em um prêmio maior, uma formação de 8 aeronaves que ele identificou como caças Wildcat. 8 presas fáceis. A adrenalina da caçada, a promessa de 8 novas vitórias, silenciou a pequena voz da dúvida. Ele empurrou o manche para frente e seu zero mergulhou em um uivo mortal. Ele não sabia que não estava mergulhando para a glória, mas para uma lição que seria escrita com seu próprio sangue. O erro de cálculo foi instantâneo e absoluto. As silhuetas no céu não eram de caças. Eram bombardeiros de mergulho SBD Dauntless, e cada um deles tinha um artilheiro na retaguarda. Sakai não havia encontrado presas. Ele havia mergulhado de cabeça em um ninho de vespas. E as vespas picaram todas ao mesmo tempo. Dezenas de metralhadoras abriram fogo em uma barragem coordenada. O ar ao redor de seu zero se transformou em metal rasgante. O som não era de tiros individuais, mas um rugido contínuo de destruição. O som de sua aeronave sendo desfeita ao seu redor. Em um piscar de olhos, o caçador se tornou a presa. Como a mente de um guerreiro de elite processa uma inversão de papéis tão violenta e instantânea? Uma única bala calibre .30 encontrou seu caminho através da cobertura da cabine. O impacto foi um trovão branco de dor. O projétil destruiu seus óculos, sulcou seu crânio e saiu por sua testa. A visão de seu olho direito desapareceu em uma explosão de escuridão. O esquerdo ficou cego por uma cortina de sangue quente. Metade de seu corpo se tornou insensível, uma paralisia súbita e assustadora. Seu zero, agora um caixão sem piloto, tombou e mergulhou em direção ao oceano. A dor, ele descreveria mais tarde, era como ter a cabeça aberta por um machado. O altímetro girava descontroladamente, marcando sua queda para a morte. O que impede um homem de simplesmente aceitar o fim quando a morte parece não apenas inevitável, mas um alívio? Lutando contra essa agonia que gritava para que ele desistisse, Sakai encontrou o manche. Com sua mão funcional, ele puxou. O avião protestou, mas obedeceu, nivelando-se poucos metros acima das ondas. Ele não podia ver, mal conseguia pensar, mas ele sabia a direção de casa. Começou o voo mais longo de sua vida. Por 4 horas e 47 minutos, ele pilotou seu caça destroçado por mais de 1.040 quilômetros de oceano aberto. Para se manter consciente, ele mordeu o próprio lábio até sangrar. Ele se esbofeteou com a mão boa, usando a dor como uma âncora para a consciência. Mas o que é a dor para um homem ensinado a desprezá-la? Era apenas mais um inimigo a ser derrotado. Quando finalmente alcançou Rabaul,
Ele era mais um fantasma do que um homem. Ele circulou o campo 4 vezes, o combustível no fim, tentando alinhar a pista com um único olho que mal funcionava. O pouso foi um milagre. A equipe de terra correu em sua direção, parando em choque e horror ao verem o estado do piloto e do avião. O rosto de Sakai era uma máscara de sangue, mas ele ainda não havia terminado. Ignorando as mãos que tentavam ajudá-lo, ele saiu da cabine. Ficou em posição de sentido e, com uma precisão militar que desafiava seus ferimentos, entregou seu relatório de missão. Só então ele desabou. A provação de Sakai era mais do que uma história de sobrevivência. Era um presságio. A lição que ele aprendeu, gravada em seu próprio corpo, não era apenas que os americanos lutavam. Era que todo o sistema que o criou estava prestes a colidir com uma realidade que não podia ser derrotada apenas com espírito. A experiência de quase morte de Saburo Sakai era um reflexo em miniatura da dura lição que o Japão estava aprendendo nos céus de Guadalcanal. No papel, a superioridade japonesa era inquestionável. O Zero era mais rápido, mais ágil e podia subir e manobrar de formas que deixavam o F por F Wildcat americano para trás. Cada duelo deveria ser uma vitória japonesa, mas a guerra não é travada no papel. Os americanos tinham vantagens ocultas, qualidades que não apareciam nas fichas técnicas. Seus aviões eram como seus pilotos, teimosos e difíceis de derrubar. Um Wildcat podia absorver dezenas de tiros das metralhadoras japonesas e continuar voando. O piloto era protegido por uma placa de blindagem. Seus tanques de combustível eram autosselantes, projetados para fechar em torno de buracos de bala em vez de vazar e explodir. O Zero, em sua busca pela perfeição acrobática, havia sacrificado tudo isso. Era leve, ágil e mortalmente frágil. Uma única rajada bem colocada das metralhadoras calibre .50 de um Wildcat podia transformar o elegante caça japonês em uma bola de fogo. Mas a diferença mais crucial não estava no metal, e sim na mentalidade. O sistema americano era uma máquina de aprender. Após cada missão, os pilotos eram exaustivamente interrogados. O que funcionou? O que falhou? As táticas eram analisadas, refinadas e distribuídas a todos os esquadrões. Era um cérebro coletivo, crescendo e se adaptando a cada confronto. Os americanos desenvolveram novas regras para enfrentar o Zero. Nunca lute em baixa velocidade, nunca o siga em uma subida. Use a vantagem da altitude, mergulhe, atire e suba antes que ele possa reagir. O sistema japonês era diferente. Ele celebrava o gênio individual, o as solitário. Seus heróis apareciam em cartazes e maços de cigarro. Mas as técnicas que os tornavam grandes muitas vezes morriam com eles. Em uma política fatalmente míope, os veteranos eram mantidos na linha de frente até serem mortos ou incapacitados. A experiência que levava anos para ser construída era aniquilada em um instante. Nos primeiros 2 dias de combate sobre Guadalcanal, o Japão perdeu 36 aeronaves, os americanos 19. Essa proporção, quase 2-1, se manteve por meses. O Japão estava sangrando seus pilotos de elite, homens que não podiam ser substituídos. Eles haviam entrado em uma guerra de desgaste contra a nação mais industrializada do mundo e estavam perdendo. As perdas em Guadalcanal foram um golpe terrível, mas eram apenas o prenúncio da tempestade que se aproximava. Do outro lado do Pacífico, as fábricas americanas não estavam apenas produzindo mais aviões, estavam produzindo aviões melhores. Uma nova geração de caças, projetados com um único propósito em mente, caçar e destruir o Zero, já estava a caminho. Em setembro de 1943, a maré da guerra aérea no Pacífico não apenas virou, ela se tornou um tsunami. A mudança chegou na forma de uma nova máquina, uma que os pilotos japoneses chamariam de um despertar rude. Seu nome era Grumman F-6F Hellcat. Era tudo o que o Zero não era. Grande, pesado, blindado e impulsionado por um motor monstruoso de 2.000 cavalos de potência. Onde o Zero era um bisturi, o Hellcat era um martelo. Ele não podia dançar no ar como seu adversário japonês, mas não precisava. Ele podia absorver uma quantidade inacreditável de punição e continuar lutando.
Podia mergulhar a velocidades que deixavam o zero para trás, transformando qualquer duelo em um encontro nos seus próprios termos. E o mais importante de tudo, era fácil de pilotar. O Zero exigia anos de treinamento para ser dominado. O Hellcat exigia meses. Logo depois, chegou o F-4 Corsair, outra potência que reescreveu as regras do combate aéreo. Enquanto a América produzia em massa caças superiores e pilotos competentes para voá-los, o sistema de treinamento de elite do Japão estava em colapso. A necessidade desesperada por substitutos forçou a redução dos padrões. Os anos de treinamento rigoroso foram substituídos por semanas apressadas. No início de 1945, um novo piloto da Marinha Japonesa ia para o combate com tão poucas quanto 40 horas de voo. Seu oponente americano tinha, no mínimo, 525. Era um massacre anunciado. Saburo Sakai, ao retornar ao serviço limitado em 1944, encontrou uma guerra irreconhecível. Ele diria mais tarde que enviar um jovem com apenas 20 horas de experiência contra Hellcats e Corsairs era uma tática tão suicida quanto ser um kamikaze. A liderança japonesa, vendo a inevitabilidade da derrota em combates convencionais, chegou à mesma conclusão brutal. Seus pilotos não podiam mais vencer, mas eles ainda podiam morrer. E se a morte era certa, ela deveria ser o mais custosa possível para o inimigo. A era do duelo aéreo havia terminado. A era do míssil humano estava prestes a começar. Mas antes que essa filosofia desesperada se tornasse a política oficial, havia uma última aposta a ser feita. Com a maioria de seus ases mortos e seus novos pilotos mal treinados, o almirante Jizaburo Ozawa reuniu o que restava da outrora orgulhosa força de porta-aviões do Japão. Ele os lideraria em uma batalha que não apenas decidiria o destino das Ilhas Marianas, mas que aniquilaria de vez a aviação naval japonesa. A batalha que se seguiu entraria para a história com um nome cruelmente preciso, dado pelos próprios pilotos americanos: o Grande Tiro aos Perus das Marianas. Em 19 de junho de 1944, o almirante Ozawa lançou sua primeira onda. Mas ele não sabia que sua frota estava sendo rastreada. Os operadores de radar americanos detectaram os aviões japoneses a mais de 240 quilômetros de distância. Para os Hellcats que esperavam, foi como saber o movimento exato de um inimigo, que ainda não podia vê-los. Os jovens e inexperientes pilotos japoneses voaram diretamente para um abate. Treinados em táticas antigas para atacar agressivamente, eles avançaram em pequenos grupos fáceis de isolar e destruir. Os americanos, coordenados por rádio e guiados pelos diretores de caça, os desmantelaram com uma eficiência fria e brutal. Os poucos que conseguiram romper a barreira de caças foram recebidos por uma muralha de fogo antiaéreo vinda dos navios. Era uma máquina de matar perfeitamente sincronizada. Os números contam uma história de aniquilação. Da primeira onda de 69 aeronaves, 42 foram destruídas. Da segunda, que tinha 130 aviões, 97 foram abatidos. Ao final do dia, o Japão havia perdido quase 300 aeronaves. As perdas americanas, cerca de 30. A proporção de abates era de 10-1. Como se o massacre nos céus não fosse suficiente, os submarinos americanos atacaram por baixo. O USS Albacore afundou o Taiho, o mais novo e maior porta-aviões do Japão. Pouco depois, o USS Kavala enviou o Shokaku, um dos heróis de Pearl Harbor, para o fundo do oceano. No final da batalha, as perdas japonesas eram insondáveis. 3 porta-aviões, quase 600 aeronaves e, o mais importante, centenas de pilotos que nunca poderiam ser substituídos. A aviação naval do Japão, a força que aterrorizou o Pacífico por 2 anos, deixou de existir como uma força de combate eficaz. O que resta quando a habilidade se esgota, a tecnologia é superada e os números são esmagadores? O que faz uma nação quando a vitória se torna impossível, mas a rendição é impensável? Com suas frotas em ruínas e seus céus vazios de veteranos, o comando japonês se voltou para a única arma que lhes restava: a própria vida de seus jovens. A era do guerreiro estava morta.
A era do sacrifício estava prestes a começar. A ascensão do kamikaze foi a admissão final da derrota. Representou a inversão total da ideologia que levou o Japão à guerra. Os pilotos que um dia acreditaram em sua superioridade inata, agora eram solicitados a morrer precisamente porque não eram superiores. Sua única arma restante era sua própria aniquilação. Para veteranos como Saburo Sakai, a estratégia era uma fonte de desgosto. Toda aquela história sobre morrer pelo imperador é besteira, diria ele anos depois. No momento da morte, eles pensavam em suas mães e suas famílias como qualquer outra pessoa. Os ataques suicidas mataram mais de 7.000 marinheiros americanos e infligiram danos terríveis. Mas, como um ato de desespero, não podiam mudar o resultado inevitável da guerra. Após a rendição do Japão, os sobreviventes foram forçados a confrontar uma verdade esmagadora. Tudo em que acreditavam, a certeza da superioridade japonesa, o desprezo pela habilidade de luta americana, havia se provado catastroficamente errado. Alguns, como Sakai, dedicaram o resto de suas vidas a construir pontes sobre as ruínas da guerra. Ele se tornou um defensor da reconciliação, encontrando-se com os mesmos homens que um dia tentou matar. Em uma reviravolta poética da história, Saburo Sakai morreu em 22 de setembro do ano 2000, aos 84 anos. Ele estava em um jantar formal na Estação Aérea Naval de Atsugi, não como um prisioneiro, mas como um convidado de honra da Marinha dos Estados Unidos. Quando ele desabou, foram seus antigos inimigos que correram para ajudá-lo. Ele viveu o suficiente para ver seus adversários mais amargos se tornarem seus aliados mais próximos. A jornada de Sakai e de sua nação é uma lição poderosa sobre a destruição de mitos perigosos. A crença na superioridade racial, a ideia de que a vontade pode superar a realidade material, o desprezo por um inimigo com base em propaganda, tudo isso foi testado nos céus do Pacífico e falhou de maneira completa e inegável. O que emergiu das cinzas foi algo mais duradouro. O reconhecimento de que a coragem não é monopólio de nenhuma nação e que o respeito deve ser conquistado através do fogo do combate. Esta história mostra como o desprezo pode se transformar em respeito e como inimigos mortais podem encontrar um terreno comum. O que você acha que é necessário para superar o ódio gerado pela guerra? Sua perspectiva é valiosa e este é um espaço seguro para compartilhá-la, mesmo que anonimamente. Se esta jornada pelo passado te tocou, inscreva-se, curta e compartilhe para que mais pessoas possam aprender com essas lições. No final, o piloto japonês que esperava uma vitória fácil e os pilotos americanos que se recusaram a dar-lhe não eram tão diferentes. Eram jovens, longe de casa, lutando pelo que acreditavam no campo de testes mais implacável que existe.